Neste vídeo aqui, nós vamos falar sobre religiões, doutrinas, seitas. Então fica até o fim que você vai gostar. Aqui não estamos aqui para criticar. Vocês vão ver, vai ter, além desse vídeo aqui, vai ter um outro vídeo que eu gravei também, tá? Falando da importância e da necessidade das religiões, doutrinas, seitas ainda aqui no planeta Terra. Então vocês vão gostar. Eu quero iniciar esse vídeo dizendo assim. Vamos ver se cada um tem um pensamento. Veja bem, não estou criminalizando, não estou dizendo que está certo ou que está errado, nenhuma religião, nenhuma doutrina, nenhuma seita, nada. Agora, como eu converso com muitas pessoas lá nos meus grupos, no Face, no chat do Zap, no canal do YouTube, no outro canal também, do YouTube, eu tenho muitos padres, tenho pastores, tenho muitos católicos, tenho muitos evangélicos que participam de maneira incógnita, né? Já falei sobre isso. E eles fazem muitos questionamentos e eu gosto de conversar com eles em particular. Uma pergunta que sobressai para mim, para você, poder conversar com Deus. Nós, seres humanos, né, espíritos encarnados, ocupando aqui um corpo físico, aqui no planeta Terra. Para mim conversar com Deus, para mim conversar com Jesus, com os espíritos superiores. Quem são os espíritos superiores? São aí espíritos iluminados, muito evoluídos, alguns chamamos de santos, enfim, mas são espíritos evoluídos. Para mim conversar então com Jesus, vamos ficar em Jesus, né? Porque quando nós conversamos com Jesus, nós conversamos com Deus. Será que eu preciso estar no local apropriado? Será que para Jesus me ouvir e levar a minha prece, o meu pedido, o meu agradecimento a Deus, eu preciso estar no local apropriado? Será que eu preciso pagar por isso? É uma pergunta que muita gente faz, comenta, cada um tem o seu parecer e eu respeito, né? O Espiritismo respeita tudo isso. Bom, se a gente for no Evangelho, no Evangelho, né, no Novo Testamento, tem uma passagem que diz assim, de Jesus Cristo, ó: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles receberam a sua recompensa, porque os homens já viram ele lá falando em voz alta, né? Bom, mas quando quiserdes, palavra de Jesus Cristo, quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto e, estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo. O vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os pagãos, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque o vosso Pai sabe do que necessitais antes de lhe o pedir. Está em Mateus 6, 5, 8. Tem mais algumas passagens aqui bonitas que falam sobre esse assunto. Então, para falarmos com Deus, para falarmos com Jesus, para a gente pedir alguma coisa, para a gente agradecer, sabe, para a gente louvar, não é necessário você estar, segundo o que eu entendo do Evangelho, porque eu leio muito o Evangelho, tá? Já li bastante o Antigo Testamento, também dá para a gente interpretar dessa maneira, mas não é necessário eu estar num lugar lindo, maravilhoso, cheio de ostentações, ouro, prata, bronze, uma iluminação linda e maravilhosa, sabe? Quadros, imagens ou coisas semelhantes. Não é necessário isso, pelo que eu entendo do estudo do Evangelho, tá? Para que Deus possa nos ouvir, para que Jesus nos ouça, nos perceba e nos sinta, basta apenas que a gente se recolha.
A gente tem que se recolher intimamente. E aqui está no Evangelho aqui que quando a gente vai fazer as nossas preces, antes que a gente peça, Deus já sabe o que a gente precisa. Mas é importante a oração, é importante a prece, porque nós temos que ser seres, nós temos que nos colocar em posição de humildade e resignação perante o Criador Supremo. Nós temos que pedir, porque nós precisamos constantemente, mas nós temos que agradecer. Então eu até costumo dizer, pelo que eu entendo aqui, antes de pedir a gente agradece. Agradece tudo que você tem, agradece. Ah, mas eu estou com um baita de um problema, eu estou passando isso. Agradeça, porque nada na Terra acontece por acaso, existe uma razão, é a lei de causas e efeitos. Portanto, Deus sabe de tudo. Mas eu não preciso estar num local apropriado, gente. Eu não preciso pagar por isso. Eu não preciso pagar por isso. Nós temos o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo caminhou aí por essa terra aí na época em que ele esteve aqui, há bem mais de 2000 anos, e ele não fez nenhuma vaquinha lá não, ele não fez festinha aí, disso, daquilo, ele não fez isso, não fez aquilo. Ah, não, vamos construir aqui um templo, um santuário, vamos construir aqui um não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, para mim ficar aqui dentro. Não, Jesus caminhou pelo mundo, e ele foi acompanhado de discípulos e apóstolos. As pessoas iam seguindo, porque ele ia praticando a vontade de Deus, o amor. Ele ia falando sobre o perdão, sobre a caridade, ele ia curando, ele ia expulsando os espíritos obsessores, os chamados demônios. Ele só ia fazendo bem, e as palavras que ele nos passava eram gratuitas. Eram gratuitas. Bom, com isso eu não estou querendo dizer que as religiões e doutrinas atuais não são importantes. São sim, porque a humanidade precisa estar localizada num ponto, como se fosse um farol, que as direcionasse para o bom caminho, sem ostentação, com humildade, com sinceridade, porque não adianta você ir numa igreja evangélica, num centro espírita, você ir numa igreja católica e você ir naquele lugar, se dentro de você não tem sinceridade, não tem humildade e não tem fé. Você pode ir aonde você quiser. Você indo para aquele lugar, para aquele lugar, ótimo, vai até ser um passeio, legal, vai até ser um passeio, mas se você estiver dentro da tua casa, no teu quarto, Deus vai ouvir você da mesma maneira. Tá ok? E Deus vai ver o que você está fazendo de bom e o que você está fazendo de ruim. Se você merece ou se você não merece aquilo que você está pedindo, e Ele vai se agraciar quando você o agradecer. Pronto, não precisa de lugar bonito, lindo e maravilhoso. Então era isso. A humanidade tem que aprender uma coisa. Veja bem, eu repito, não estou dizendo que as religiões, doutrinas, seitas e coisas afins são erradas. Não, ainda é necessário para a humanidade. Mas você, nós, né, quando precisarmos falar com Deus, aonde nós estivermos, Ele vai nos ouvir. Eu posso estar na sarjeta, eu posso estar numa prisão, dentro de um hospital, eu posso estar lá no fundo do buraco, cair num poço, eu posso estar perdido numa selva, eu posso estar envolvido com um monte de problemas, eu posso estar me entregando ao desespero. É ali que Deus vai te ouvir. Pronto, acabou. Como que eu vou procurar um centro espírita, um santuário, uma igreja, um templo, não sei o quê, se eu estou doente, se eu não estou bem? Ah, mas aí é diferente. Não, não é diferente. Não, Deus vai ouvir você do mesmo jeito. Ou você vai esperar ficar bom para poder ir lá? Ou ali? Nada. Deus é amor, Deus é misericórdia. Está aí o exemplo de Jesus maravilhoso. Jesus só falou de coisas boas, lindas e bonitas. E Jesus não cobrou nada a ninguém. Sim, Jesus cobrou sim. Fé e reforma íntima. É isso que ele cobrava. E Jesus ensinava: ama o teu próximo como a ti mesmo.
E para você amar o teu próximo como a ti mesmo, você não precisa pagar nada. Você vai amar por amor. Porque a maior lei que existe no universo é a lei do amor. E essa lei do amor que eu digo é o amor fraternal, é o amor divino. Tá ok? Então, cada um na sua religião, na sua doutrina, tudo tem que ser respeitado, mas, vamos fazer uma coisa, sabe? Vamos parar para pensar, que tem gente, eu converso com tantas pessoas, eles falam assim, puxa, mas eu vou ali, eu vou lá, sabe? E, é bacana para mim, eu passo meu tempo muito, não é todos. Aí eu passo meu tempo lá, mais um momento de eu sair de casa. Outro dia eu perguntei lá, não vou falar de religião, eu perguntei para a pessoa, mas o que você ouviu lá hoje? O que o fulano lá falou? O padre, o pastor, o dirigente espírita, o que ele falou lá? Falei, rapaz, olha, falou lá umas coisas até que bonita lá, mas eu não prestei muita atenção não, porque eu estava olhando, estava tão bonito o ambiente, estava aquele negócio bacana, lindo, eu estava ali olhando, aí eu estava olhando aí para outra pessoa também que estava muito bem vestida, aí entrou um rapaz ali, uma família bem pobrezinha também, fiquei olhando também, e eles estavam falando lá, mas eu não sei o que, não me lembro não. Então você está perdendo seu tempo. E outra, eu vou encerrar isso aqui dizendo, você não tem que pagar nada. Todo o dinheiro que você paga não é para Deus, não é para Jesus Cristo, é para a própria criatura humana, é para a sua enriquecimento, é para a sua ostentação, é para a sua formosura. Mas quando a gente chega lá do outro lado, cadê tudo isso? Não levamos nada. O que nós levamos é o que está aqui dentro, o que nós fizemos, o que nós fomos, o que a gente construiu dentro da lei, do amor, da caridade, do perdão e da fraternidade. Cuidado, gente, muito cuidado. Deus não está olhando a tua posição religiosa e nem quanto você paga para essa ou aquela instituição. Não é isso que ele está olhando. Quando você chegar lá, Deus não vai perguntar quanto é que você pagou ali. Você pagava lá todo mês, pagava bonito, legal, mas eu pagava, hein? Pagava bonitinho ali, sabe? E o que você ganhou com isso? Eu ia lá, tudo era bonito, tudo era bacana. Mas eu estou perguntando o que você ganhou com isso em termos de espiritualização, em termos doutrinários. Quando você saía de lá, como é que você era? Eu estou vendo aqui que você não agia como falavam lá, como ensinavam lá. Então a gente tem que parar para pensar nisso, tá legal? Mas vamos dar sequência aí, vocês vão gostar do videozinho. E agradeço, me perdoe, eu não estou ofendendo, nem atacando ninguém, nenhuma religião, nenhuma doutrina. Eu estou aqui falando uma coisa que é uma verdade. É uma verdade, tá? Eu converso muito com irmãos desencarnados, com padres que já faleceram, com pastores, com dirigentes espíritas, com médiuns, com dirigentes de umbanda, de candomblé, essas coisas tudo aí. Eles falam a mesma coisa. Nossa, cheguei aqui, tudo era diferente. Todo o poder, toda a ostentação que eu tinha aqui não serve para nada. Porque dentro de mim estava oco, estava vazio. Porque eu perdi o meu tempo. Falava do que eu lia, mas eu não praticava. E se eu praticava era muito pouquinho, porque ainda em cima do que eu praticava eu tinha algum interesse. Então vamos para pensar, tá? Por favor, não me critique. Mas é uma verdade. É uma verdade. Vamos lá seguir os vídeos aí, vocês vão gostar. Bacana o videozinho. Vai até o fim, gente. Tem mais um vídeo meu aí, legal aí que eu falo sobre esse assunto também. Você vai gostar. E se gostar, dá um joinha para nós aí e compartilha. Assista ao vídeo até o fim, eu te peço, para que você entenda que eu não estou aqui criticando ninguém, nenhuma religião, nenhuma doutrina, nada.
Apenas fazendo uma explanação do que eu também tinha dúvidas. Hoje eu não tenho mais essas dúvidas. Tá legal? Fiquem com Deus. Neste vídeo eu quero falar uma coisa muito séria, que diz respeito a todos nós, que é respeitarmos a religião do outro, a doutrina do outro, a seita do outro. Vamos falar sobre isso. Nós temos que respeitar todas as religiões, todas as doutrinas, todas as seitas. Por quê? Por que é importante fazermos isso? Vamos falar sobre isso aqui em seguida. Para iniciarmos esse vídeo, a primeira coisa que eu quero falar para todos, seja você católico, evangélico, um espírita, um umbandista, você é do candomblé, você é um protestante, não importa. Tá? Todas as religiões. E eu vou falar isso porque no grupo Diálogos Espíritas, que é composto de Face, dos chats do WhatsApp, do canal do YouTube, de todos os outros grupos que eu participo, onde eu também publico faço as minhas publicações. Então nós temos muitos católicos, evangélicos, espíritas, protestantes, nós temos de tudo. No meu grupo em especial, eu tenho muitos católicos, eu tenho muitos evangélicos, eu tenho padres, eu tenho pastores, tá? Que participam de uma maneira incógnita, né? De uma maneira reservada, com outro nome. Bem, olha, em primeiro lugar, é permitido na Terra termos religiões, doutrinas. Por que Deus permite isso? Que se Deus não permitisse também ele acabava com tudo, porque para Deus não existe religião. Para Deus, para Jesus Cristo, né? Não tem religião. Para eles o que importa é o que nós fazemos de bem, as nossas atitudes, o nosso coração, né? Independe desta ou daquela crença que você segue, dessa ou daquela religião que você vai, que você frequenta, que você atua, que você atrapalha, que você faz o bem, que você faz mal, isso não importa o nome da religião. O que importa para Deus é nós, certo? Então, a religião é permitida porque elas funcionam, elas atuam como se fosse um farol. Tá? Porque o espírito encarnado na Terra, todos estão em diferentes graus de evolução. Tanto moral, como intelectual, como espiritual. Então cada um vai seguir um caminho. É uma opção de cada um. E Deus, esse é o livre-arbítrio. E Deus não interfere no livre-arbítrio. Então existem as religiões, as doutrinas, que servem como farol, né, para a alma encarnada aqui na Terra. A religião que você segue, ela é o teu farol, desde que ela te conduza ao bom caminho, desde que ela ensine a você sobre as coisas de Deus, desde que ela diga para você que amar o próximo é importante e é necessário, e que devemos fazer a caridade, de que devemos viver numa comunhão de amor e de fraternidade. Essas são as religiões boas. As religiões, as doutrinas que não cobram nada para você. Porque Jesus fez tantas coisas na terra e não cobrava nada. Nunca cobrou nada. Jesus nunca cobrou nada. Ele só cobrava que a gente tivesse fé e que a gente não errasse mais. Não é verdade? Então, eu tenho recebido muitas perguntas, principalmente de católicos, tá? E em segundo lugar de espíritas, porque eu converso com muita gente. E qual que é a pergunta? É com referência aos trabalhos. Veja bem, eu vou usar aqui palavras bem simples, eu vou tentar chegar
a todos vocês, porque nem todos sabem exatamente como que funciona o que eu vou falar. Então vamos falar bem simples. Então as pessoas fazem aquela pergunta, e com referência às pessoas que vão ao cemitério acender velas e levar flores. É uma pergunta. Outra pergunta, com referência aos trabalhos, se eu estiver errado aqui, que me perdoem, aos trabalhos, né, aos rituais que são feitos na Umbanda, aqueles trabalhos que nós encontramos muitas vezes numa encruzilhada, numa esquina, em algum lugar assim. Gente, olha, são muitas perguntas. É que a rede social não tem como expor tudo, né? Mas são tantas perguntas, principalmente essa que eu falei por último. O que fazer quando nós estamos diante de uma espécie, me desculpe as palavras que eu vou usar, que talvez não seja exatamente a que um umbandista use, tá? Porque eu quero me direcionar a todos. Aquele trabalho que está feito ali, ali tem aquele monte de coisas, de objetos, tem velas, tem bebidas, tem tem alimentos, tem foto, alguma coisa. Tá, foi um mosquitinho que passou aqui. O que fazer com isso, eles perguntam. Eles têm medo, eles têm receio, eles têm dúvidas e a gente tem que explicar. E eu vou explicar assim da maneira bem simples para você. Olha, aprenda uma coisa, como eu disse, respeito. Pronto. Quando você estiver diante de um trabalho desse aí que a gente encontra às vezes aí numa esquina, numa encruzilhada e com todas essas coisas que eu falei, gente, respeita, passa. Você acha aquilo uma besteira? Tudo bem, passa e vai embora. Pronto, acabou. Está te incomodando? Não, você só está passando, seja de a pé ou seja de automóvel, deixa lá. Aquilo tem um objetivo, aquilo tem uma importância. Porque eu conversei com alguns jovens, eles falaram que quando estavam diante desses tipos de trabalhos, eles chutaram, ou eles costumam chutar, pegam a bebida e bebem. Até um mosquitinho que está me incomodando aqui. Peguem a bebida e bebem e esparrama tudo, outros urinam em cima, sabe? Gente, não vamos fazer isso, vamos respeitar. Sabe por quê? Eu vou tentar explicar. Veja bem, para você que é católico, muitos católicos fizeram essa pergunta. Eu nunca vi ninguém do segmento espiritualista, quando eu digo assim, da Umbanda, do Candomblé ou do Espiritismo, que eu sou espírita, kardecista. Nunca nós criticamos a Igreja Católica e nem a Igreja Evangélica. Nós respeitamos, né? Então por que você, mesmo que você não tenha religião nenhuma, por que você vai desrespeitar aquilo? Ali, pelo conhecimento que eu tenho, ali onde estão todos aqueles objetos, aquelas coisas todas, aquilo foi oferecido para um espírito. E nós somos espíritos. Aquilo foi oferecido para um espírito desencarnado, para alguma finalidade, não importa agora, mas está ali. Aí as pessoas fazem essa pergunta, mas o espírito não vai comer, não vai beber aquilo lá não. Eu posso passar lá 10 vezes e o litro vai estar cheio, o frango vai estar lá todo podre, não sei mais o que, o charuto vai estar lá queimado, tal. Mas só que o espírito, ele não consome, ele não bebe a bebida, ele não come aquela carne, ele não vai ali estar fumando aquela droga, aquela bebida, ou aquele cigarro, aquele charuto, sabe? Aquele perfume, não. Eles pegam de tudo aquilo a essência, eles têm essa capacidade. Eles pegam a essência da bebida, eles pegam a essência do cigarro, do charuto, do cachimbo, a essência daquela flor, a essência daquela imagem, o que representa. Eles trabalham com energias. Até acabei de gravar um vídeo agora há pouco aí, gente, sobre plantas e energias. Está lá no nosso canal, está aqui no nosso canal do YouTube. Então é isso que eles absorvem. E eles querem isso, porque queira ou não,
são espíritos, são nossos irmãos. Ah, se eles ainda dependem disso, das coisas aqui da Terra, é um problema deles e da espiritualidade. Não é um problema nosso. E se está ali é para eles. Agora, se você... Olha, gente, eu já conversei com espíritos. Vai ficar um pouquinho longo aqui o vídeo. Eu já conversei com vários espíritos, né, que atuam na Umbanda, por exemplo, ou no Candomblé, né, e eles falam... Eu vou direto aqui. Eu fiz uma pergunta para um espírito uma vez. Eu perguntei: meu irmão, quando alguém... Aquelas coisas que estão ali para vocês, né? Vocês absorvem a essência de tudo aquilo, vocês precisam disso ainda, não é? Ele falou: é verdade, precisamos sim, nós gosta. E a gente só encontra isso aqui na Terra ainda, porque nós está ligado aqui na Terra, nós está aqui na Terra ainda. E a gente pede, e eles dão para nós, eles falavam assim mesmo, e nós usa. E quando alguém chuta ou despreza aquilo que está ali, desrespeitando, o que vocês acham disso? Eles falaram: quando eles fazem isso, nós vai atrás deles. E vão mesmo, gente, vão. Porque aquilo tem um dono. Aquilo foi oferecido para esse, para aquele ou para o outro espírito. Não importa quem é ou qual é o nome, mas é para eles. Pronto. Agora você vai lá, você chuta, ele não vai gostar. Eu te faço uma pergunta. Se você fizer na tua casa um jardim bonito, ali na frente da tua casa lá, e eu chego lá e, nossa, que besteirada, e arranco tudo aquilo ali, você vai gostar? Não, eu estou invadindo a tua privacidade, eu estou invadindo o teu gosto. É a mesma coisa. Então você está invadindo a privacidade deles. E ele não vai gostar, você também não vai gostar. Eles não gostando, o que eles vão fazer? Legal, pode deixar comigo. Você vai ver, você vai aprender a nunca mais fazer isso. Isso é meu. Por que você está cuspindo em cima, urinando em cima? Por que você está chutando? Eles falou isso para mim. Então eles vão, aí sim eles vão sim perturbar a vida dessa pessoa, porque eles não gostaram. E eles não têm dentro de si ainda um grau de espiritualidade desenvolvido em termos muito de perdão e de amor, não. Eles ainda estão numa faixa de evolução. Estão me entendendo? Eu não estou descriminalizando esses irmãozinhos, não. Mas eles não vão gostar e pronto. Então não faça isso. Vamos respeitar. Você vai numa igreja católica, mas você não é católico. Quando você adentrar-se na igreja católica, tenha respeito. Porque os que estão ali na igreja católica têm os seus rituais também. Tem todo aquele traquejo de como que funciona aquela missa, ou aquele terço, aquelas orações. Então fica quieto, respeita. Passou ali por quê? Entrou ali por quê? Você vai num templo evangélico. A mesma coisa. Respeita, cara. Eu estou usando essa palavra mesmo, respeita. Nós temos que respeitar todas as religiões, todas as seitas, todas as doutrinas. Se você não é de nenhuma delas, então... E tem muita gente, né? Tem muita gente que não é de religião nenhuma, né? Fazem outras coisas na vida, né? E muitos, mas nem trabalhar e estudar também fazem, essa é a verdade. Mas procurar Deus, então, muito menos, né? Então, e vai, fica fazendo essas besteiraiadas todas. Critica o evangélico, critica o católico, critica o espírita, critica o umbandista, critica quem vai no candomblé, quem vai na mesa branca. Só critica. Mas ele por dentro é uma podridão. Porque de espiritualidade ele não tem nada. O que tem dentro dele é só as coisas do mundo, só os prazeres do mundo. Está errado. Cristo, quando veio na Terra, ele veio para espiritualizar as almas humanas. Ele veio para mostrar às almas humanas, né, que era necessário nós nos aproximarmos de Deus, das coisas de Deus,
não importava o caminho, mas nós tínhamos e temos, como ele pediu, que nós nos espiritualizássemos, que nos fizesse ficar mais forte dentro de nós as coisas do céu. É como ele disse a Zaqueu, né? A Nicodemos: se eu vos falo das coisas da terra e você não me entende, imagina se eu falar das coisas do céu. Então o que ele falou foi muito pouco. Então a gente tem que observar muitas palavras de Jesus Cristo no seu Evangelho, né? Que foi escrito não por ele, pelos seus apóstolos, né? E porque aí a gente vai aprender a respeitar o nosso semelhante como a nós mesmos. Como a gente gostaria que ele respeitasse a nós vamos ter que respeitá-lo. Nós temos que aprender a fazer a caridade, a sermos bons, né? A ajudar os outros, sermos benevolentes, misericordiosos, termos dentro de nós a compaixão, respeitarmos todas as crenças, respeitarmos. Gente, tem pessoas que falam para mim: os santos da Igreja Católica, isso aí é tudo besteira. As coisas que se manifestam lá no Espiritismo, lá, que eles escrevem, não sei o que, é besteira. Aqueles que vai lá na Umbanda, não sei onde, aqui, rapaz, nossa senhora, aqui isso aí existe nada, é besteira. É besteira. É porque você não tem nada de bom dentro de você. Eu vou repetir a palavra: você é podre espiritualmente falando. Você é vazio, você é oco. E não foi isso que Jesus trouxe para nós. Jesus veio preencher esse vazio que existia na humanidade na época dele, que já vinha de séculos, não é verdade? Já havia vindo já vários profetas e praticamente quase ninguém ouviu. Deus foi se manifestando até que chegou a Jesus Cristo e enviou Jesus aqui para trazer as suas palavras, a sua vontade. Portanto, era isso que eu queria dizer. Me desculpe aí, ficou um pouquinho longo. Não importa, você é católico, você é evangélico, você é umbandista, você é espírita, você é da mesa branca, você é da Xexanoé, não importa. Deixa cada um cumprir a sua missão dentro da sua religião e da sua doutrina. Não interfira, não agrida, não critique. Como no outro vídeo que eu publiquei aí, falei sobre energias. Tudo que você passa é energia. Tudo que nós emitimos são energia. Quando nós emitimos pensamentos, energias, pela palavra, pelo olhar, pelas atitudes, se são boas, elas voltam também para a gente como coisas boas. E se são más, se são destrutivas, volta para você também. Vai te fazer mal, vai te fazer muito mal. Aí você vai falar: a minha vida aí não dá nada certo. No estudo não dá certo, no trabalho não dá certo, lá em casa as coisas não dão certo, o meu relacionamento com as amizades também está uma porcaria. Aí você pergunta para o cara: você vai em alguma religião? Você vai em algum lugar assim que fala da espiritualidade, que fala de Deus, fala de Jesus, ou que fala dos profetas? Eu não vou em lugar nenhum, eu não perco meu tempo com isso não. Pois então você está realmente perdendo tempo. Está jogando fora uma oportunidade muito grande que Deus lhe concedeu através dessa nova reencarnação, de se aprimorar espiritualmente, moralmente e de se doutrinar, de pegar um destes faróis para conduzir a tua vida no caminho reto e no caminho bom. Gente, fiquem todos em paz. Um grande abraço a todos. Se gostar do videozinho, por favor, curta. Se vocês não curtirem, o YouTube não ajuda a gente. E eu quero que o YouTube nos ajude para depois nós continuarmos ajudando a todos. Tá bom? Fiquem em paz, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, na paz de Maria de Nazaré, e que a espiritualidade superior possa abençoá-los a todos.
Em nome de Jesus, em nome do nosso Criador Supremo, que é Deus. Que assim seja.